Se você tem dificuldade de entender a história da Bíblia, esse vídeo é pra você. E aí, se você tá me escutando agora, quer dizer que você vive na Terra. E tem várias coisas legais por aqui, né? Mas por que isso tudo existe? A Bíblia explica o porquê. No começo de tudo, antes de existir qualquer coisa, antes de existir qualquer lugar, antes de existir qualquer tempo, Deus existiu. Deus sempre existiu, sempre existe e sempre vai existir. E Deus não precisa criar nada pra ser mais poderoso ou mais glorioso. Mas mesmo assim, ele decide criar a Terra. Calma, a Terra inicialmente não parecia assim. Inicialmente a Terra era sem forma e vazia e bem escura. Então Deus decide criar tudo em 6 dias. No primeiro dia, Deus disse, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa. Ele separou então a luz da escuridão e deu nome para cada um deles. No segundo dia, Deus criou os céus e separou as águas de baixo e as águas de cima. No terceiro dia, Deus criou a terra. E adivinha? Agora a gente tem vida na terra, porque Deus também criou as plantas nesse dia. No quarto dia, Deus criou o sol, a lua e as estrelas. No quinto, ele criou os peixes e as aves. E no sexto dia, Deus cria os animais da terra e também faz a sua criação mais incrível, um ser humano. E Deus chama ele de Adão. Adão ficou meio triste porque todos os animais tinham um par e ele não tinha ninguém. Então Deus deu para Adão uma esposa e ele chamou ela de Eva. Esses dois seres humanos foram criados para ser imagem e semelhança de Deus. E eles moravam em uma espécie de paraíso chamado Jardim do Éden. O Jardim do Éden tinha várias árvores legais. Porém, duas delas eram as mais importantes. Eles precisavam comer dessa árvore para que eles vivam para sempre. E Deus proibiu que eles comessem dessa árvore. Porque caso eles comam, eles iriam morrer. Parece bem simples, né? Certo dia apareceu no Jardim do Éden uma serpente, que na verdade era o diabo, e disse que era para Adão e Eva comer do fruto proibido, porque caso eles comessem, eles seriam tão poderosos quanto Deus. Pô, vou comer dessa árvore então, mano. Ei, me dá um pedaço aí. E foi desse jeito que Adão e Eva comeram do fruto proibido no Jardim do Éden. E foram expulsos de lá. Perderam também o acesso à árvore da vida, que consequentemente significava que eles iriam morrer. A humanidade desse jeito se rebelou contra Deus, porque decidiu ouvir ao diabo ao invés de Deus. Perderam o acesso ao Jardim do Éden, em todas as bênçãos que eles tinham. Por causa desse erro, Deus poderia simplesmente acabar com a humanidade nesse momento se ele quisesse. Mas ele não quis. Pelo contrário, Deus prometeu que um dia o diabo seria destruído por um descendente de Adão e Eva. Quem que é esse descendente? Talvez seja um dos filhos de Adão e Eva. Eles tiveram 2 filhos, chamados Caim e Abel. Caim ficou com raiva de Abel, porque Abel foi aceito por Deus e ele não. Deus, vendo isso, disse pra Caim resistir ao pecado, senão ele iria fazer besteira. E adivinha? Ele fez besteira. Caim matou Abel. E por que ele fez isso? Infelizmente, o pecado de Adão e Eva não só afetava eles, como também afetava toda a sua descendência, fazendo com que toda a humanidade nasça em pecado, porque nasceu de Adão e Eva. A humanidade então começou a se multiplicar e o pecado começou a se multiplicar também. Chega! Para que a humanidade não se destrua completamente, Deus decide então escolher a pessoa que era menos pecadora, um cara chamado Noé. Ele era um pecador, mas ele também tinha fé em Deus. Deus mandou Noé construir uma arca para ele e sua família, porque ele iria mandar um dilúvio para destruir toda a humanidade. Quando o dilúvio passou, Deus criou um arco-íris para prometer que ele nunca mais faria isso de novo. A humanidade então volta a se multiplicar, mas agora elas não eram tão pecadoras iguais às que foram destruídas no dilúvio. Porém, elas ainda assim eram pecadoras. Tanto é que várias delas se rebelaram contra Deus e construíram uma torre para tentar chegar no céu. Deus então impede essa rebelião, confundindo as pessoas com diferentes línguas. Do nada as pessoas começaram a falar The books on the table, ou tu parler français, ligado? Por causa disso, o mundo agora tem diferentes nações com diferentes línguas. E cada nação começou a inventar para si um próprio Deus para adorar. Só que nenhum desses deuses é o Deus verdadeiro. Então Deus decide chamar um cara chamado Abraão para ser o pai do povo escolhido e da nação escolhida de Deus. E Deus coloca na aliança dele que o descendente que irá redimir o mundo inteiro iria vir a esse mundo através dessa nação. Deus promete para Abraão também que ele terá tantos descendentes quanto as estrelas do céu. Quando Deus disse isso para Abraão, Abraão disse: mano, como isso é possível? Minha esposa é uma velha. Apesar disso, Abraão teve fé em Deus. Isso então significa que Abraão é o escolhido por Deus que irá vencer Satanás? Infelizmente não, porque Abraão pecou diversas vezes na sua vida. Abraão então teve vários filhos. Esse filho aqui lutou com Deus no deserto. E por causa disso, Deus mudou o nome dele para Israel, que significa literalmente aquele que lutou com Deus. Os filhos desse cara se tornaram então as 12 tribos de Israel. E mano, se você acha que sua família é disfuncional e maluca, é porque você não conhece a família de Israel. Essa família é tão doida que os filhos de Israel mandaram o próprio irmão José para ser escravo no Egito. Só que Deus estava com José e fez José, de escravo do Egito, se transformar em governador do Egito. José era um ótimo governador e o Egito amava ele. Por causa disso, José conseguiu trazer toda a sua família para morar com ele. E Deus foi glorificado com isso e ficou tudo bem. O tempo se passou e José do Egito morreu de velhice. E os seus descendentes começaram a se multiplicar. O faraó do Egito não gostou nada disso. Por causa disso, decidiu escravizar o povo de Israel. E eles ficaram muito tristes e pediram que Deus os salvasse. E Deus decide fazer isso. Como? Levantando um líder em Israel
chamado Moisés. Certo dia, Deus apareceu para Moisés e mandou ele libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. Moisés então chegou pro faraó e disse: liberta aí o povo de Israel. Não. Deus então dá para Moisés a habilidade de mandar pragas pro Egito. Moisés então voltou pro faraó e disse: liberta aí o povo de Israel, senão o rio vai virar sangue. Não. Senão vai ter uma infestação de rã. Não. Mosquitos. Não. Moscas. Não. Doenças nos animais. Não. Doenças. Não. Vai chover granizo. Não. Gafanhoto. Não. Vai ficar tudo escuro por 3 dias. Não. Liberta meu povo, senão os filhos mais velhos de todos os egípcios vão morrer. Não. Então o filho mais velho dos egípcios morreram. E o faraó então decidiu libertar os israelitas. Então os israelitas fugiram do Egito, mas quando eles estavam fugindo, o faraó mudou de ideia e decidiu perseguir eles para trazê-los de volta. Os israelitas então chegaram no Mar Vermelho e os egípcios falaram: ah, vocês estão sem saída! Certeza? Deus usou Moisés para abrir o Mar Vermelho para o povo de Israel passar. Quando os egípcios passaram, o mar se fechou e todos morreram. O povo de Israel então começou a viajar rumo à terra prometida, que era uma terra que Deus prometeu que daria aos descendentes de Abraão. Eles pararam para descansar numa montanha chamada Monte Sinai. E Deus decidiu dar para Israel uma lei para que eles seguissem. Moisés foi subir então para falar com Deus, mas antes disso, Moisés falou: pelo amor de Deus, vocês não vão adorar um falso Deus enquanto eu estiver lá em cima, né? Não, vamos não, mano. Mano, que tédio. Vamos adorar algum falso deus enquanto Moisés está lá em cima? Bora! Então eles fizeram um bezerro de ouro e adoraram ele. Enquanto isso, Moisés estava no topo do Monte Sinai falando com Deus. Deus deu para Moisés tábuas de pedra que continham a lei e os 10 mandamentos. Mas quando Moisés desceu do monte e viu o povo de Israel adorando falsos deuses, ele ficou com tanta raiva que ele quebrou as tábuas de pedra. Então ele voltou de novo no topo do Monte Sinai para falar com Deus. Recebeu outras tábuas de pedra e foi viajar com o povo de Israel rumo à terra prometida. Só que o povo de Israel era extremamente ingrato e descrente em Deus, chegando a um ponto de eles pedirem até para voltar para o Egito, para serem escravizados de novo. Por causa disso, Deus fez com que eles vaguem por 40 anos no deserto e não entrem na terra prometida. Nem Moisés conseguiu entrar na terra prometida. Ele não conseguiu porque ele pecou contra Deus em um momento da viagem. Moisés então morre e a nova geração do povo de Israel, liderada por um cara chamado Josué, entra na terra prometida e vence vários povos que estão lá. O povo de Israel se instala então na terra prometida, porém quando Josué morre, eles ficam praticamente sem liderança. Então Deus começa a levantar juízes para liderar Israel e proteger eles contra as nações inimigas. Só que esses líderes não eram tão bons e por causa disso o povo de Israel começa a pecar muito contra Deus. Israel começa a sofrer muito então por causa desse pecado que ele estava cometendo contra Deus. Até que, pô mano, é melhor a gente ter um rei, não? Você não precisa de rei. Disse Samuel, que era um desses juízes de Israel. A gente quer um rei, velho. Todo mundo tem um rei. Beleza, mano, mas esse rei vai ser ruim e opressor. Então Samuel nomeou um cara chamado Saul pra ser rei de Israel. E esse cara, adivinha, era ruim e opressor. Não tem ninguém melhor pra governar Israel, não? Tem esse menino aqui, ó, chamado Davi, mas ele é só um pastor de ovelhas. Certo dia, um guerreiro inimigo chamado Golias desafiou o exército de Israel pra um combate. Alguém aí é macho o suficiente pra me enfrentar? Mano, esse cara é gigante, pô. É impossível alguém vencer ele. Eu venho! Davi jogou uma pedra na cabeça dele e venceu esse cara. Por causa disso, Davi virou um herói e todo mundo amava ele. Menos o rei Saul, que tava morrendo de inveja da fama de Davi. Então Saul tentou matar Davi. Davi fugiu de Saul, mas Saul o perseguiu. Certo dia, Davi teve a chance de matar Saul enquanto Saul estava no banheiro. Mas ele decidiu não fazer isso. Por causa disso, Saul perdoou Davi e morreu um tempo depois. Davi então se torna rei de Israel. O reino de Davi começa a ser bastante próspero e a crescer muito. Será que o rei Davi então é o escolhido para vencer o diabo? Não. Davi pecou quando pegou a mulher do seu soldado chamado Urias. E depois praticamente matou o cara para tentar resolver o problema. Por causa disso, Deus castigou Davi e o reino dele começou a desmoronar. Apesar disso, Deus prometeu para Davi que o descendente que vai vencer o diabo virá da família dele. Davi então morre e entrega o seu reinado para seu filho chamado Salomão. Salomão ficou muito conhecido pela sua sabedoria dada por Deus. Ele escreveu vários livros da Bíblia falando sobre sabedoria e foi admirado por reis e rainhas do mundo todo. Salomão também construiu um templo gigantesco e lindo para adorar e louvar a Deus. E por causa disso, o povo de Israel prosperou e cresceu absurdamente, chegando a ser praticamente um farol para uma referência de sabedoria e prosperidade para todas as nações. E Deus foi glorificado com tudo isso. Será que Salomão então é o descendente que irá vencer o diabo? Não. Salomão pecou quando teve várias esposas e mulheres diferentes. Várias delas nem seguiam um Deus de Israel, o que fez com que Salomão começasse a adorar e louvar falsos deuses, como Moloque ou até como Bafomé. Salomão chegou a um ponto de construir um templo para esses falsos deuses, pecando contra o Senhor e iniciando a destruição do seu reinado. Por causa desse pecado, o reino de Salomão começou a se encher de pecado, o que terminou em uma guerra civil dentro de Israel, que terminou dividindo o reino de Israel em duas partes, norte e sul. Ambos os reinos que reinavam sobre essas terras eram maus e adoravam outros falsos deuses pagãos, como por exemplo Bafomé.
Mas nem tudo estava perdido em Israel, porque Deus levantava naquela época grandes profetas, como Elias e Isaías, por exemplo, para avisar ao povo que eles deveriam se arrepender e voltar a Deus. E mesmo quando o povo de Israel estava usando o templo de Deus para adorar outros deuses, Deus não abandonou o seu povo, apesar de não concordar com o seu pecado. Só que o povo de Israel não escutou a Deus, e por causa do seu pecado, o povo de Israel foi invadido por povos inimigos, como os assírios, que invadiram o reino do norte, e os babilônios, que invadiram o reino do sul. Em uma dessas invasões, inclusive, os babilônios destruíram o templo de Salomão e levaram todo o povo de Israel exilado para a cidade babilônica.